Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. E aí, estão esperando aqueles dados, não é isso? Colocamos ontem ciências humanas, hoje colocamos ontem ciências da natureza, hoje vamos colocar ciências humanas. E é isso que eu estava esperando. Isso mesmo, galera, acertou. Estamos trabalhando intensamente para que vocês tenham todas as informações até o SISU. E até o SISU, se Deus quiser, a gente vai chegar aos 10 mil. Tá caminhando devagar, mas assim, tenho fé que na reta final a gente vai conseguir dar uma decolada. Mas se não chegar, tem problema nenhum. A gente vai continuar trabalhando aqui, não só nos comentários, que vocês sempre deixam, a gente sempre responde, mas também lá no Instagram, quando a galera fala com a gente, e eu tento responder todo mundo e respondo. Hoje, por exemplo, eu vou atualizar de novo a galera do Instagram. Bom, claro, é óbvio que a gente vai falar sobre dados estatísticos do Enem do ano passado para você ter uma noção de como pode ser o seu SISU, né? Qual a sua tendência de nota. Isso é sempre importante pra caramba. Mas antes, galera, como eu falei, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, deixa a gente chegar aos 10 mil, é a nossa campanha, é o nosso trabalho. Bom, como eu falei, hoje é Ciências Humanas, uma área que eu conheço um pouquinho, né? E sempre deixo a seguinte observação. Ciências Humanas é uma área onde você precisa de muito estar ligado com essa habilidade. Né? Com as habilidades, são as 30 habilidades que a gente trabalha. Na verdade, todas as áreas têm 30 habilidades. Mas é importantíssimo que você tenha o seu trabalho ligado a isso. Como eu falei para vocês, eu fiz várias lives, vários vídeos relacionados a essas habilidades, que mostram o seguinte: se você segue isso, certamente a sua nota está lá em cima. Tá? Mas agora não é hora disso. Agora é a hora da gente analisar essas notas para ver como é que isso foi. Então, eu sei que a galera está ansiosa aí. Então vamos lá, vou fazer a transição aqui. Bom, já foi. Ciências Humanas, para vocês, se eu só organizar aqui, tá? Ciências Humanas, já digo logo o seguinte para vocês, estão colocando já as notas do norte do país e olha só o que eu tenho de interessante. Primeiro o seguinte, Ciências Humanas sempre dão uma largada em relação a ciências naturais, né? Ciência da natureza. Como se eu falasse o seguinte para vocês, Ciências Humanas tem uma nota muitas vezes um pouco maior do que a ciência da natureza. Por quê? Porque a prova, não vou falar que a prova é mais fácil, porque o conjunto de notas está muito de 500 para cima, muitas vezes. Entretanto, é óbvio que você pode ter números menores, mas sempre a gente tem, por exemplo, 20, 30, 40, até 40 pontos a mais na nota máxima. A avaliação sempre vai 850, 350 aproximadamente, assim como a natureza também. A natureza um pouquinho menos. O que alarga um pouquinho mais também é a matemática. A matemática alarga bastante. Bom, então vamos lá, galera. O que me chamou a atenção bastante aqui é o seguinte, são os números do Pará, não só pela população que fez, tá? Mas pelos números em termos elevados, é claro. É óbvio que ele tem um número, né, acima em relação aos outros estados. Mas Rondônia e Amazonas também, né? O Amazonas também se destaca um pouquinho, assim como o próprio Tocantins, que tem uma viabilidade, eu acho que adequada para a gente entender o seguinte, olha, nós conseguimos chegar aos 700 a 800. Então esses 67 do Tocantins que chegaram aos 700 a 800, eles dão um passo a mais. Eles estão um pouquinho na frente. Dependendo se você adota uma nota com peso, e o peso maior é humanas, assim, um milímetro que você está na frente. No Enem, isso faz uma diferença. Lá na escola do SISU faz diferença sim. Tá? E aqui, por exemplo, já no Pará, com um número bem elevado de candidatos, aí já é diferente, né? O número tinha que ser elevado mesmo. Mas essa é a relação do norte do país. Ninguém chegou a 800 e 900. Ninguém. Tá? Então já sabe o seguinte, ninguém gabaritou a prova de humanas aqui na região norte do país. Tá? Então vamos passar. Vamos para o Nordeste. No Nordeste já tem uma outra cara, né? Não só com notas acima de 700 a 800. Então você já viu que o Norte ficou um pouco para trás. Então o Nordeste já subiu um pouquinho. Tá? Não só dos 600 a 700, como dos 700 para 800, e já tenho alguns que chegaram a 800. No Ceará, como aconteceu lá nas Ciências da Natureza, o Ceará também se destacou. Não, pior que é engraçado é o seguinte, não foi tão pequeno como foi assim, lá na Ciência da Natureza, foi mais expressivo, se eu não me engano, foram 9 alunos que conseguiram chegar a 800. Então mostra o seguinte, que as Ciências Humanas, apesar de eu achar uma prova muito mais tranquila, como a galera quer fazer medicina, então eles focam bastante na natureza. E a natureza vai para 900, né? 800, não, desculpa, vai para mais de 800. E aí, consequentemente, eu quero
medicina, então eu tenho que estar muito bem em natureza. Aqui eu tenho 1 aluno do Ceará, eu tenho 3 da Paraíba e 4 de Pernambuco. Pernambuco também se destacando bastante nesse cenário. Mas mostra um pouquinho o seguinte, não vou falar que é um equilíbrio, tá? Mas mostra que humanas já tem uma tendência um pouco maior na concentração de notas. E aí a gente vê o seguinte, aqueles que se destacam realmente também em ciências humanas dão uma largada para 800, que é aquele que gabaritou muitas vezes a prova, que chegou aos 43, 44 acerto, até acima de 40, muitas vezes acontece isso, depende do TRI, conseguiu passar dos 800, e aí é claro, galera, e aí quando você soma esse cenário é bem significativo mesmo. Então, Nordeste, bem, hein? Nordeste bem como foi em Ciências da Natureza também. Se não me engano, no Ceará tem um colégio que é até um sinônimo de um colégio que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, que é muito bom, sempre é um dos primeiros do Enem, no Brasil sempre foi. Então isso pode estar alavancando essa nota do Ceará também. Ceará e Piauí, se eu não me engano, tá? Então vamos lá. Região Sudeste e a região Sul do Brasil. E aí você vê o seguinte, há uma discrepância também entre as duas regiões. Não só em termos de população, vamos colocar em relação a isso, que a gente pode fazer uma comparação até de população, por exemplo, Espírito Santo e Santa Catarina, mas você vê o seguinte, mesmo assim a região Sudeste, ela tem um quê maior, tá, em termos de nota. Você vê São Paulo, tá, tem 15 pessoas que conseguiram acima de 800. Já em Minas Gerais, 8. O Rio de Janeiro, 3. Tá? No sul do Brasil, só o Rio Grande do Sul com 1. E lembra que o Rio Grande do Sul, nas ciências humanas, na ciência da natureza, não tinha colocado nenhuma, né? Nenhuma pessoa. E de 700 a 800, esse número já é um pouco maior. Né? É claro que a gente sabe muito bem que a nota ela envolve, por ser você ter muita gente de escola pública, ela se envolve muito na questão do 500. 500 e alguma coisa, que é uma mediana, né? Na verdade, eu acho que o professor de matemática pode até me corrigir. Tá ali, ó, naquela meiuca, onde a galera praticamente cita, né, acerta 15, 20 questões, mais ou menos dessa forma, até um pouquinho menos, tá? Às vezes o cara acerta 20 e vai para 600, depende muito do TRI, mas aquela galera, né, que tira 500 a 600. O que eu chamo a vocês é o seguinte, se você der um passo a mais, tá? Tirou 600, você já entra, por exemplo, no Rio de Janeiro, entra nos 43 mil. Se você tirou 700, você já entra nos 1.700, ou seja, já fecha o teu cerco. Se você foi a 800, aí você está no outro nível. E aí você, nesse outro nível, você começa já a brigar por outros tipos de vaga. E é isso que eu quero que vocês pensem. Quase que eu quebrei o microfone aqui. Pense no tipo de vaga que você vai concorrer. Com a sua nota. Eu sempre digo que a gente tem que alcançar, botar a mão onde a gente alcança, né? Vou botar a mão onde eu consigo. Vou dar um exemplo eu mesmo. Eu falei para vocês, a minha história é essa, de escola pública no Rio de Janeiro, município, estado. Eu queria fazer engenharia química, fui fazer geografia, não porque eu não gostava de geografia, porque eu gostava muito de geografia. Entretanto, eu queria fazer engenharia química, né? Só que eu sabia que eu não ia conseguir passar. Já falei para vocês, fiquei reprovado 3 vezes em cálculo 1. Então, para você ver, imagina se eu fosse para química. Ferrou tudo, né? Então, o cenário mais ou menos é esse. E aí, galera, é o que eu falo. Saiu minha nota. Eu tô no 800, pô, eu tô bem pra caramba. Eu tô brigando com o top do Rio de Janeiro. Ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, não importa. Se eu estiver no sul do Brasil, eu sou, de repente, o único cara que conseguiu chegar a 800. Claro, 700 a 800 é uma excelente nota. 600 a 700 também. Por quê? Porque a gente tá falando de várias notas. Não tá falando de uma somente. São várias notas aí. Tá? E uma galera, e acredito o seguinte, olha só o número de candidatos e olha o que a gente já colocou aqui nos vídeos, tá? São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, tá menos da metade disso aí, menos da metade, tá? O Rio de Janeiro também, se eu não me engano, bem baixo mesmo o número de candidatos, tá bom? O sul do Brasil me chama a atenção, principalmente a questão do Paraná com o Rio Grande do Sul, numa disputa até acirrada, mas o Paraná está na frente em relação aos 700 e 800, empatado praticamente no 600 a 700, mas o Rio Grande do Sul está na frente na galera dos 800. Ou seja, o pessoal de ciências humanas lá deu um gás a mais aí. E aí, por exemplo, você começa a pensar qual é a área que eu vou escolher e qual é o cenário que eu vou apontar, principalmente quando eu falar da minha escolha, se eu posso ter mobilidade no estado. Porque às vezes uma nota como essa influencia demais para quem vai passar em medicina também.
Porque você tirou uma nota muito boa em ciências humanas, a tua nota de medicina pode ganhar uns pontinhos ali. Isso faz diferença sim, tá? E vamos pro centro-oeste, né, do Brasil. E aí no centro-oeste tem algumas coisas que chamam muito a atenção da gente, principalmente o Distrito Federal, que deu um gás aí com 3 alunos que tiraram mais que 800. Goiás, 1 aluno, tá? E aqui, no geral, esses números são razoáveis, não vou falar que são bons, mas são razoáveis, de 700 a 800. Mas já digo o seguinte, aqueles alunos do centro-oeste do Brasil que conseguiram 700 e 800, né, nessa faixa, até dos 600 em diante, mas chegaram aos 700, eles também estão no nível à frente. Eles também dão um passo à frente. E aí você olha, imagina, eu posso ir para o Mato Grosso, a gente já falou que a relação candidato à vaga no Mato Grosso é baixa. Se eu posso ir para o Mato Grosso, consequentemente eu tiro 800, eu tiro 700, eu tenho já um gás ali na frente, eu estou na frente dos outros. É verdade, galera, é assim. É óbvio que a gente está falando de uma forma geral. Mas se eu pegasse 2019, 2018, 2017, fizesse uma comparação, a diferença era muito pouca. Só é assim, quando o TRI deu uma louca gigante, 2018, se eu não me engano, aconteceu isso, e entre outros anos, deu uma louca gigante, baixou a nota, subiu, aí sim, tá? Então, dá uma olhada que é importantíssimo vocês avaliarem isso. Claro, galera, é óbvio que a gente vai continuar trazendo tudo que é informação para vocês, tá? E eu acho que é importante você olhar todos os estados. Muita gente fala para mim assim, pô, Roberto, faz aquele negócio do YouTube de marcar. Eu acho que você tem que ver todos. A sua estratégia, ela está relacionada a todos os estados. A sua estratégia, ela está relacionada ao que você vai fazer se você vai percorrer o estado. O pessoal de medicina faz muito isso, me pergunta muito isso aqui. Eu vou para outro estado, Roberto, eu acho que eu vou pensando em para tal lugar. Então, para isso, você precisa desse cenário. E dá uma olhada no vídeo que eu coloquei de boas notícias do SISU, que você vai ver uma dica muito interessante que eu coloquei sobre não só a inscrição, mas as aulas remotas. E aí, pensando nisso, muita gente me criticou. E eu digo logo o seguinte, galera, isso acontece já há muito tempo. Muito tempo isso acontece no Brasil. É que hoje eu tenho uma facilidade maior pela aula remota. Mas muita gente sai de um estado para o outro. O Rio de Janeiro cansa de receber muita gente de São Paulo. E aí você fala assim, bom, mas o cara perde a matrícula, o cara pode desligar. Pode. Tem gente que mora do lado. Minha turma começou com 60 alunos, sei lá, terminou com 5, 6. No segundo semestre já tinha 30. Ou seja, o cara começou e depois abandonou. Isso é comum em todos, né, ou todos os estados, todas as universidades. É claro que medicina não tem muito isso, mas outros estados, outros cursos têm certamente. Galera, um grande abraço para vocês. Novamente, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral que a gente vai estar crescendo. E aí, é claro, daqui a pouco a gente tem mais vídeos, com certeza, e mais informações importantes para vocês. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.